Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem aí guardados na casa de vocês. Hoje a nossa aula ela vai ter uma dinâmica um tanto quanto diferente, tá? A gente não vai dar início a um capítulo novo, mas sim revisar o capítulo terminado na nossa última aula, que no caso é o capítulo 16, Espaços Agrários. A fim de revisar os conteúdos para a nossa avaliação mais tarde, nós vamos ter a revisão de alguns tópicos importantes e em seguida a resolução de algumas questões. Então vamos passar por esses pontos já vistos anteriormente, conceitos de campo e cidade, vários conceitos seguindo critérios diferentes para a agricultura, além da questão do setor primário no PIB e o e-commerce. Primeira coisa foi o conceito de campo e cidade, né? O IBGE tem um critério próprio, mas uma dica que eu te dei de como diferenciar esses espaços é observando quais setores da economia são mais predominantes em ambos. Para tanto, eu trouxe uma questão para vocês, para a gente praticar esse componente. A urbanização é um sinal característico da modernização econômica. A transferência da população do meio rural para o meio urbano acompanha a transição de um padrão de vida econômica apoiada na produção agrícola fechada e autossuficiente para outro, baseado na indústria, no comércio e nos serviços. Atrás do processo de urbanização encontra-se a intensificação da divisão social, do trabalho e o aprofundamento da produção mercantil. O urbano diferencia-se do rural não somente pela sua posicionalidade, mas também por suas características sociais, econômicas e até culturais. Conforme o trecho acima, podemos considerar que o espaço urbano envolve, então veja, a questão não quer o que diferencia o campo da cidade, mas sim o que caracteriza o espaço urbano de acordo com o trecho acima. Então a letra A, práticas predominantemente relacionadas com os setores secundário e terciário da economia, além de uma dinâmica trabalhista socialmente mais complexa. B, organizações de trabalho ordenadamente divididas, sem as mesmas atribuições austeras que geralmente se vinculam ao sistema produtivo do campo. No campo também há essa organização do trabalho, tá? Não só na cidade. C, uma menor relação entre custo e benefício para o trabalhador, em razão da presença de maquinários no cerne da produção, ao contrário do que ocorre no espaço rural. Nesse capítulo foi possível ver que há espaços rurais também modernizados com o uso de maquinários. Letra D. Uma mais avançada produção tecnológica, haja visto que as cidades apresentam estruturas mecânicas mais avançadas que os grandes espaços de produção agrícola. De novo, espaços agrícolas também são, alguns, são altamente tecnológicos. E é uma lógica de dependência econômica e social acentuada, haja visto que as cidades não foram capazes de alcançar a mesma autossuficiência do meio agrário. Nós não podemos falar em autossuficiência nem rural e nem urbana, né? Vimos no início do nosso capítulo 16 que esses dois espaços são conectados, dependentes um do outro. Então, nos resta a letra A, ela é bem incisiva e vai em cima do nosso debate quando eu afirmei que para os espaços rurais predominam as atividades primárias e para os espaços urbanos predominam as atividades do setor secundário e terciário. Falamos também da agricultura segundo o critério rendimento. As próprias imagens, são bem intuitivas, onde essa agricultura segundo o critério rendimento pode ser dividida em intensiva e extensiva, onde a intensiva vai ter uma maior produtividade, mais uso de maquinários, de tecnologia, e a extensiva é o oposto, são práticas mais rudimentares, mais tradicionais, pouca produtividade e geralmente o trabalho é familiar. Sobre isso, temos aqui uma questão. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos, com o uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa, e dos métodos mais avançados, com alta
com produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas. Então, as classificações descritas acima referem-se a quais tipos de técnicas? Então, aqui a gente pode ir por eliminação. Em algum momento a gente estudou técnica agropecuária chamada de subdesenvolvida e desenvolvida? Não. Em algum momento estudamos alguma técnica classificada de primitiva? Também não. Familiar até estudamos, mas latifundiária não é um tipo de uma técnica agrícola, mas é uma característica de algumas das técnicas. Estudamos intensiva e extensiva? Sim. Na letra E, estudamos alguma técnica chamada de tradicional e alternativa? Também não. Então, nos resta a letra D. Só que observe você que a questão não pede para escolhermos a alternativa respectivamente. Veja que no enunciado, primeiro fala de técnicas mais primitivas, que no caso é a agricultura extensiva, e depois fala de métodos mais avançados, que é a agricultura intensiva. Então, só veio na ordem inversa, mas não deixa de ser a letra D. Falamos ainda também sobre a classificação para a agricultura segundo o IBGE, no caso a agricultura familiar e não familiar ou patronal, seguindo os critérios de objetivo, estrutura e tamanho da propriedade. Quanto ao objetivo de ambas, da familiar é o sustento da família e a patronal é a exportação ou comercialização dessa produção. Quanto ao tamanho da propriedade, na agricultura familiar não ultrapassa os 4 módulos fiscais e na patronal é mais do que esse valor. Quanto à estrutura, a agricultura familiar ela é mais simples, a mão de obra é familiar, uso de pouca modernidade ou nenhuma, e na agricultura patronal, também associada ao agronegócio, há intenso uso de produtos químicos como fertilizantes, insumos agrícolas, acesso ao crédito, uso de maquinário, enfim, modernidade de maneira ampla. Nesses gráficos aqui, nós ainda podemos observar como a agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos que compõem a mesa do brasileiro, né? Ou ainda, como a agricultura familiar é aquela que ocupa mais estabelecimentos, apesar de ocupar uma pequena área de terras, e foi aquilo que a gente conversou em uma de nossas últimas aulas, muita terra na mão de pouca gente. Ou ainda, como é o tipo de agricultura que mais ocupa pessoas trabalhando no campo. Sobre isso, eu trouxe uma questão da FUVEST, com esses mapas de anamorfose. A anamorfose é quando esses mapas vêm com um formato diferente, certo? Tipo anormais do que a gente está acostumado a ver. E eles objetivam evidenciar uma informação. Sobre a questão diz, as condições da produção agrícola no Brasil são bastante heterogêneas, porém, alguns aspectos estão presentes em todas as regiões do país. Na anamorfose acima, estão apresentadas formas de produção agrícola das diferentes regiões administrativas. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a produção agrícola representada em 1 e 2. Então, veja, palavrinhas como respectivamente diz que você quer que você encontre a resposta naquela ordem. E isso muitas vezes pode você chegar ao equívoco se você não se atentar a essa informação. Então, veja que o mapa de produção agrícola 1 é como se tivesse um mapa mais gordinho. Ambos são mapa do Brasil, mas quer evidenciar em quais estados ou regiões há uma maior produção agrícola. E a gente vê que o mapa 2 está mais magricelo, digamos assim. Então, respectivamente, será assim, o mapa 1 é da agricultura de subsistência e o mapa 2 da agricultura patronal? Patronal me lembra também agronegócio ou agricultura não familiar. Será se o mapa 1 é agricultura familiar e o 2 é agricultura itinerante? Ou C, agricultura patronal e familiar, D, familiar e de subsistência, ou E, itinerante e patronal. Aqui, se a gente observar, a alternativa que mais se adequa é a letra C, porque lá no critério do IBGE, segundo rendimento, né, a agricultura patronal, ela tende a produzir mais que a agricultura familiar, até por conta do uso de muitos produtos químicos que agilizam, que reforçam a produção,
ou por causa do maquinário. Em contrapartida, a agricultura familiar usa de menos técnicas, menos maquinários ou nenhum deles, e produtos químicos também nem sempre são usados como na agricultura patronal, rendendo numa menor produtividade, certo? Lá mais uma questão do FATEC inicia com a palavra agronegócio. Você pode dizer, o que a professora está trazendo uma questão de agronegócio aqui? Eu te disse agora há pouco que a agricultura não familiar ou patronal é uma modalidade agrícola, segundo o IBGE, super associada ao agronegócio. Então, sobre ele, o agronegócio envolve operações desde as pesquisas científicas relacionadas ao setor até a comercialização dos produtos, determinando uma cadeia produtiva entrelaçada e interdependente. Podem-se acrescentar outras características ao agronegócio, dentre as quais a seguinte: mantém centros de tecnologia avançados para a agricultura orgânica? Não. O objetivo do agronegócio é mais a agricultura convencional. Expande cultivos de grãos da região centro-oeste para a região sudeste? Não necessariamente só nesse fluxo do centro-oeste para o sudeste, pode ser do centro-oeste para demais regiões ou mundo afora. Promove a concentração de terras e o desemprego no campo? Ou D, possibilita ao país a autossuficiência nas matérias-primas para a indústria? E planeja a expansão das lavouras, barrando o desmatamento e os impactos ambientais. Pelo contrário, no Brasil, o agronegócio é um dos responsáveis pelo aumento do desmatamento. Nos restando a letra C, porque sim, o agronegócio ele requer de muitas terras, né? Muitas terras na mão desses grandes latifundiários. Então, há concentração de terras. Além de que, como é uma agricultura uma modalidade agrícola mais moderna, mais tecnológica, então dispensa a mão de obra abundante por causa do maquinário, gerando um sucessivo desemprego. Falamos também sobre as modalidades agrícolas, convencional, agroecológica e agrofloresta. E sobre essas duas últimas, principalmente sobre a agroecológica, né, que se relaciona aos orgânicos, eu trouxe essa questão. Nesse mapa a gente vê área plantada de alimentos orgânicos e nessas plaquinhas o ano e a quantidade em milhões, geralmente, sobre a produção desses alimentos. O aumento das áreas que cultivam produtos orgânicos deve-se ao crescimento da demanda por esses produtos em todo o mundo. Os fatores mais importantes para o crescimento dessa demanda referem-se a inversão do capital urbano industrial no meio rural, a facilidade de transportes marítimos. Nada a ver, né, pessoal? B, contaminação dos mananciais, as diversas formas de erosão e ao custo da mão de obra. C, destruição dos cultivos tradicionais pelas catástrofes naturais e ao crescimento populacional. D, escassez de produtos agrícolas durante a entre-safra e elevados custos das cestas básicas. Ou E, segurança alimentar, as preocupações ambientais e ao melhor sabor dos alimentos. Nós temos aqui a alternativa, que é a correta dessa questão 5, e ela se encaixa perfeitamente nas nossas discussões, porque quando foi falado na existência da agroecologia e da agrofloresta, dentro dela tá os produtos orgânicos, foi justificado por dois motivos. Um, porque são atividades que têm o menor impacto ambiental possível, além da necessidade dessas últimas gerações de terem uma alimentação mais saudável, né? Então, a letra E vai em cima justamente do que a gente debateu para essa temática. Falamos também de uma série de classificações para a agricultura de acordo com vários critérios. Muitos nomes, como são autossugestivos ou autoexplicativos, eu nem me preocupei de trazer uma questão específica para cada um deles, até porque nossa aula ia acabar se delongando demais. Aqui, segundo o critério finalidade, veja você que a própria palavra ela se explica sozinha. A agricultura de subsistência, ela é praticada apenas para o sustento do agricultor. A agricultura comercial é praticada para a produção ser comercializada. Sobre o sistema empregado, alguns ou vocês já conhecem ou a própria palavra é autoexplicativa, como por exemplo a agricultura irrigada. O plantation é muito comum ser falado nas aulas de história.
A jardinagem nos lembra jardim, hidroponia, hidroágua. Roça tropical, também chamada de agricultura itinerante, né? Foi bastante falado. E eu selecionei alguns deles para trazer questões mais específicas. Essa daqui da Unifei fala da Revolução Verde. Falar de Revolução Verde é também estar falando de agricultura moderna. Lembra que essa agricultura surgiu no pós-guerra, né? Na tentativa de diminuir a fome e se fundou esse termo Revolução Verde, que promoveu grande aumento da produtividade em diferentes regiões agrícolas do planeta, por meio do uso de fertilizantes químicos, agrotóxicos e sementes selecionadas. Apesar do desenvolvimento técnico e econômico, a Revolução Verde provocou consequências ecológicas e sociais. Então, a questão pede que nós selecionamos a alternativa incorreta, certo? Tanto que eu fiz questão de grifar. A utilização de fertilizantes e de agrotóxicos tem por objetivo aumentar a produtividade e evitar a quebra da safra? Verdadeiro. Os fertilizantes e agrotóxicos são levados pela chuva para os córregos e rios, prejudicando o equilíbrio ecológico de ecossistemas? Verdadeiro também. Houve um enriquecimento tanto da flora quanto da fauna silvestre devido à grande utilização de fertilizantes e produtos químicos? E devido à utilização de fertilizantes e agrotóxicos, os produtos cultivados são mais vigorosos e abundantes. Se nós observarmos na letra C, fala que teve um enriquecimento da flora e da fauna devido ao uso de produtos químicos. E é justamente o contrário. Se entra um produto novo, é uma invasão naquele ecossistema vigente, né? Algo que aquelas plantas ou aqueles animais não estão acostumados, não é do habitat deles. Então, a tendência é haver um empobrecimento dessas espécies e não um enriquecimento, ok? Uma questão lá do Enem, né, dá uma síntese aqui sobre o que são modelos de produção. E para a gente pular para o comando da questão, diz o seguinte: dentre esse contexto, o sistema agrário tradicional tem como características principais o predomínio de, veja as características, pequenas propriedades agrárias, utilização de técnica de cultivo minuciosa e irrigação, e a produção é destinada ao consumo local e regional. Essa descrição corresponde a que sistema agrícola? Podemos ir por eliminação? Podemos. Podemos tirar plantation, porque no caso fala de um consumo local. Podemos tirar sistemas de roça, porque nem falamos nisso. Podemos falar, por exemplo, em agricultura itinerante? Não podemos, porque não citou as queimadas nem o pousio da terra. A gente poderia ficar em uma certa dúvida entre letras C e D. Se fosse agricultura orgânica, teria evidenciado o não uso de produtos químicos. Mas veja, é agricultura de jardinagem por conta principalmente de duas características, quando fala que é um trabalho mais minucioso e quando diz que o consumo é local. Essa agricultura de jardinagem é bem típica em países asiáticos, em áreas inundadas, né, na risicultura, no cultivo do arroz. E é um trabalho mais minucioso, mais delicado, por isso é chamado de jardinagem e precisa de uma mão de obra abundante para dar de conta desse trabalho. Falando também das principais técnicas, muitas delas são autoexplicativas, plantio direto já está dizendo, né? Sistema de irrigação, dá para se deduzir o que é, assim como os outros. Então, assim como os critérios anteriores, eu trouxe apenas algumas questões para não delongar tanto a nossa aula. Trouxe essa questão do Enem porque eu adoro conversar sobre essa questão. Ela é uma questão de nível fácil, tá? Mas também requer de conhecimentos prévios do aluno. Tem uma charge do Amarildo, onde ele procura uma delegacia e para se queixar que a mulher queria matar ele. Quando o delegado pergunta por quê, ele diz que é porque ela serviu pimentão, alface e tomate no jantar e de sobremesa ainda deu morango e uva para ele. E a afeição desse marido é de aflição. Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro, relacionado a elevado preço das mercadorias no comércio,
Aumento da demanda por produtos naturais? Crescimento da produção de alimentos? Hábito de adquirir derivados industriais? Com certeza a letra D não é, né? Porque não fala em produtos industriais, e sim em produtos naturais. Ou é uso de agrotóxicos nas plantações? Sem dúvida, a letra E. E quando se fala nesse uso de agrotóxicos, o aluno tem que ter o conhecimento prévio que esses alimentos citados pelo marido aflito são os alimentos, né, que são maiores, são os que mais utilizam agrotóxicos. O pimentão é o número 1 deles, seguido do morango e também da uva, tá? Por isso essa preocupação exagerada desse marido. Então, letra E, uso de agrotóxicos nas plantações. Questão 9. A rotação de culturas consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola anualmente. Em geral, as espécies escolhidas devem ter diferentes hábitos de crescimento do sistema radicular. Com relação às características da rotação de culturas, assinale a opção correta. A. Necessidade do uso frequente de herbicidas, inseticidas e fungicidas para o controle de invasores? Não. Quando há essa rotação de culturas, um dos objetivos já é se evitar fazer uso desses produtos. B. Esgotamento progressivo de nutrientes do solo? Também não. Quando se faz essa rotação de culturas, já se evita que o solo seja esgotado, seus nutrientes, com a produção de um único produto. C. Possibilidade de intensificação da ocorrência de insetos no solo? Aumento potencial da ocorrência de erosão causado pela desestruturação do solo? Ou é melhoria e ou manutenção da fertilidade do solo? Então, a justificativa que eu dei na letra A também se aplica à letra E, tá? Fazer o uso dessa rotação de culturas evita que o solo se esgote por total, além de ajudar na contenção de pragas. Falamos também durante o capítulo 16 sobre a pecuária intensiva e extensiva, e eu frisei que aquele estereótipo que muitos deveriam ter, que pecuária se resume apenas à criação de gado bovino, é errônea, né? Porque pecuária é qualquer atividade que consiste na criação ou reprodução de animais, seja para subsistência ou seja para comercialização. E aí vai desde o gado, seja ele bovino, ovino, bubalino, aves, abelhas e, como eu citei, até as minhocas estão inclusas dentro da pecuária quando são criadas em cativeiro. Então, a pecuária intensiva e extensiva, que assim como a agricultura tem características parecidas, né? A pecuária intensiva é quando para o gado bovino, mais especificamente, esse gado é criado em confinamento, literalmente criado a pão de ló, porque o interesse aqui vai ser a obtenção do leite e seus derivados. Já a pecuária extensiva, e mais um hashtag dica que é muito comum aqui onde a gente vive, o objetivo é a carne e o couro. O gado é criado solto, se alimenta do pasto natural e não se há uma preocupação tão grande em relação à seleção dessa raça. Sobre essa questão, eu trouxe uma lá da UFAL, fácil, nível fácil. Pela própria imagem da questão já dá para ter uma noção do que ela se trata. A pecuária desenvolvida com o gado confinado, utilizando ração, cuidados sanitários constantes, visando a precocidade do crescimento e do abate ou aumento da produção de leite, é conhecida como, sem dúvida, agricultura intensiva, certo? Falamos ainda do setor primário na composição do PIB e foi frisado que o setor primário vai ter uma importância maior em países classificados como emergentes, que é o caso do Brasil. Trouxe inclusive a mesma tabelinha que eu trouxe para a nossa última aula, né? Onde evidenciava aqui não a nível país, mas a nível estado do Ceará, que entre os 3 setores da economia o que mais faz arrecadações é o setor primário, representado pela agropecuária. Para tanto, eu trouxe mais uma questão da UFAL, com um gráfico de barras da balança comercial do agronegócio e a total brasileira. Para começo de história, nós precisamos saber o que é balança comercial. Nada mais é do que a diferença entre as exportações e as importações, ou seja, entre a venda e a compra. Quando um país mais vende do que compra, ele está com seu saldo positivo. Veja você que nesse gráfico, a cor mais cinza é o total da balança comercial brasileira
E a cor mais escura é a balança comercial brasileira voltada para o agronegócio. Então, baseado nisso, a questão diz: a análise da balança comercial brasileira no período mostrado no gráfico permite inferir que em alguns anos o agronegócio foi responsável pelo déficit nas contas externas do país. Se você observar bem, a barra mais escura que representa o agronegócio, em momento algum ela está na posição contrária de valores negativos, então não houve déficit. B. O agronegócio tem o mesmo volume de exportação quando comparado às demais atividades econômicas. Se repararmos na barra cinza e na barra escura, em quase todos os anos a barra escura está maior, então representando que o agronegócio tem um volume maior de exportações. C. O agronegócio só ganhou importância para a exportação na última década, então de 2010 para cá, vemos que não. Em praticamente todo o gráfico, o agronegócio tem um valor superior ao total da balança comercial brasileira. D. O período mais negativo para o agronegócio está relacionado às fases de crise internacional. Nesse gráfico, a crise mais recente representada nele é a de 2008. E veja você que de 2008 para frente, pelo contrário, a balança comercial foi um acréscimo. E letra E, o agronegócio é responsável pelo maior volume de exportações no Brasil. É possível identificar isso de 94 até os dias atuais representados no gráfico, que a balança comercial voltada para o agronegócio, ela teve uma importância preponderante em relação à balança total. Para finalizar, nós também, quase finalizar na verdade, também falamos de terceirização da economia, que é quando o setor terciário, ele tanto emprega mais pessoas, como também gera mais empregos, né? Então, quando o setor terciário tem um crescimento em relação aos outros dois, no caso primário e secundário. Sobre isso, eu trouxe uma questão fácil, né? Porque eu acho que vocês já vão em cima da resposta, mas eu trouxe essa questão mais para te alertar. Vamos prestar aqui atenção. À medida que as sociedades desenvolvem-se, suas atividades econômicas tornam-se mais complexas e interligadas. Assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costuma ser maior. No entanto, enquanto essas zonas vão se industrializando, o número de empregos e a participação dessas atividades no meio econômico costumam diminuir. Atualmente, os principais países passam por um estágio em que as áreas do serviço e do comércio estão a exercer uma maior centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população economicamente ativa. Veja você na penúltima frase que diz o crescimento, né, nas áreas de serviço e comércio que corresponde ao setor terciário da economia. A ocorrência desse fenômeno de transferência da mão de obra e de renda para os setores do comércio e dos serviços é denominada por, eu vou logo em cima da resposta e vou te dizer por quê. Terciarização. Eu imagino que vocês ficariam em dúvida entre letra B e letra C, mas olha o hashtag dica. Terceirização, terciarização com A no meio, eu estou falando que o setor terciário está tendo um progresso e importância maior que os demais, tanto na geração de renda como na geração de empregos. O que é setor terciário? Setor de comércio e prestação de serviços. Por que é que a resposta não é terceirização, apenas com um I no meio? Porque terceirização é quando uma empresa presta serviço para outra. A exemplo, as agências bancárias da nossa cidade ou Brasil afora, onde empresas privadas de segurança prestam esse serviço para essas agências bancárias, sejam elas públicas ou também privadas, ok? Então, não confunda terciarização com A no meio, é o progresso do setor terciário. Agora sim, para finalizar, falamos ainda do setor terciário, mais precisamente o comércio eletrônico, também chamado de e-commerce. Nesses gráficos é possível ver o crescimento deles tanto a nível mundo como a nível Brasil e pode se dar em duas modalidades, seja entre duas empresas, que é o B2B, ou entre uma empresa e um consumidor, que é o B2C.
Para isso, eu trouxe uma questãozinha aqui da banca Fundeb, né, para o concurso de técnico em informática, bem simples a questão, que diz o seguinte: qual é o tipo de relacionamento comercial na internet que permite que empresas façam negócio entre si, ou seja, empresa com empresa? B2B. Questão também de nível fácil, mas o B2C seria entre uma empresa e um cliente, né, um consumidor, no caso nós. Então, pessoal, nossa aula de revisão fica por aqui. Eu não sei se você está assistindo agora pela manhã ou nas vésperas da prova, mas eu espero que você consiga fazer uma boa avaliação de geografia, como também o restante das avaliações ao longo dessa semana sejam bem proveitosas, tá? Então, fique bem, fique em casa. A saudade continua de pé e só aumenta a cada semana que passa. O eco na sala é uma coisa que incomoda o coração da gente, porque eu acabo preferindo o barulho de vocês, tá? Então, ó, fiquem bem e até nossa próxima aula. Tchau!